Olá, amigos cafeicultores! Hoje eu estou em Três Pontas, na fazenda Terra Nova do Danilo Mesquita. Um cafeicultor que tem investido muito na atividade e sempre focando em altas produtividades. E você pode ter certeza, a conversa que eu tive hoje com ele aqui, vamos aprender bastante. E esse vai ser o assunto do nosso Gustavo Ranoa Café de hoje. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isto é Stoller. Ano novo, metas novas. E para você ser bem sucedido na cafeicultura é importante você ter conhecimento e conhecimento de qualidade. Por isso que a quarta imersão presencial de 2025 encerraram as vagas. Mas como muita gente ficou de fora, nós abrimos uma exceção e temos nova turma para o dia 21, 22 e 23 de fevereiro. Então, não fique de fora, reserve sua vaga e entre em contato pelo WhatsApp que aparece aqui na tela. Ô Danilo, agradecer, por estar recebendo a gente, compartilhar conosco aí todas as informações. Para vocês ficarem sabendo, o Danilo é um cafeicultor com uma visão estratégica muito interessante. Hoje, Danilo, quanto que você está alcançando, e visualizando em produtividade na fazenda, em café? Tá. Muito obrigado pela visita. Nós estamos começando a cafeicultura faz pouco tempo. Apesar de eu ser a terceira geração, eu tinha minhas empresas, vendemos, então faz 6 anos. Então eu não consigo falar se é uma média geral, porque tem fazendas de primeira posição, fazendas plantando, tem todas as etapas. Mas nessa aqui, que foi a primeira, ela está com 51,6 sacos de média, nas últimas 3 safras. E você vê hoje, ela está com, eu acredito esse ano, ela vai tirar em torno de 70 sacos de média nela, esse ano agora, pela produtividade que ela está, nós estamos esperando. E o que você faz de diferente dos cafeicultores, da visão que você tem, para realmente estar trabalhando e alcançando essa produtividade alta? Desde o início, quando nós já entramos, nós já tentamos entrar com toda a tecnologia de variedade, de espaçamento. Essa propriedade aqui, como foi primeiro, nós ainda erramos ainda de um lado do sol, de uma vertente. Nós colocamos uma variedade, nós estamos vendo hoje que ela não é adequada. Nós já estamos corrigindo isso. Você também pode falar a variedade? Nós plantamos um acaiá numa vertente leste dele e numa parte baixa. E esse acaiá está vegetando demais da conta e ele não está dando produtividade. Na hora que você pega o do outro lado da represa, que dá na parte do sol, na parte da tarde, ele está com mais de 62 sacos de média. Você vê a mesma variedade, um que está na posição leste e o outro na posição oeste, dá uma discrepância grande demais da conta. Então nessas áreas mais baixas de 800 metros, hoje nós estamos colocando 24, 137, que nós vimos respostas muito maiores nele. Se você pega hoje em questão de análise, pensar só em análise financeira, é uma fazenda que tem um custo muito mais alto, porque como a gente tem setores, e cada setor tem o seu departamento tem uma pessoa responsável. Então eu falo que só para jardinagem, essa parte de passarinhos, tudo entra aqui na Zaroca, tem 6 funcionários, que são o ano inteiro simplesmente só por conta de cuidar disso. Então você tem uma frente, como se fosse uma nova empresa, quer dizer, uma empresa focada nesses... Só nessa parte todinha. Depois nós temos... E a hora que você vê o custo disso, você fala assim, poxa... Quando eu vejo esse custo, eu consigo com aumento de produtividade. Então, por exemplo, quando a gente faz parte agora de alguns grupos que estão fazendo análise financeira. E aí todo mundo fala-se em custo por hectare. Certo. Eu não trabalho, eu trabalho em custo por saco de café. Certo. Porque quando você começa a analisar só custo por hectare, você tem pessoas que estão produzindo nesse grupo de 15 sacos de média e pessoas com mais de 50 sacos de média. Na hora que você começa a jogar para custo de saca, você vê que mesmo com esse todo custo a mais que nós temos, o custo de saca nossa hoje, ele está entre os primeiros lá, os mais competitivos. Porque produz muito. Porque produz muito. Porque desse grupo praticamente tem um outro também que tem um pedaço irrigado, mas a maioria tudo é sequeiro. Então só com o incremento de irrigação, a gente já consegue já equilibrar esses custos tudinho já e vir aguentando manter esse padrão da fazenda hoje, com tudo bem cuidado.
como é que você, né, como uma visão de empresário, uma visão de empresário dentro da cafeicultura, administra todas essas tecnologias que às vezes encaixam muito bem e às vezes é furada. Como é que é a tua visão? Mas antes de você responder, tem que dar um recadinho pro pessoal que tá ali, ó. Pois é, chegou a hora. A melhor hora, a hora que você dá aquela paradinha no vídeo e senta o dedo no like. Escreva aqui nos comentários se você conhece outros cafeicultores visionários assim como o Danilo. Escreva aqui que eu quero saber. A gente senta no início da safra e já faz um planejamento e coloca um limite. Então a gente já define quantos experimentos nós vamos estar fazendo naquele ano, procura os mais interessantes que nós achamos e a gente implanta aqueles. Certo. Mas fora isso, nós temos um campo experimental aqui e vamos estar implantando mais um outro na entrada da fazenda. Na hora que você vê aqui do lado esquerdo são 4 hectares e vai ser erradicado agora e vai ser feito um trabalho ali justamente de irrigação do sul de Minas. Então a ideia vai ser testadas 10 variedades, varia de meio até 2,5 milímetros por hora e adubação. Então a ideia é que tem que ter pelo menos 10 colheitas, essa é a dificuldade que eu vejo na agricultura. Ele vai publicar um livro, qual a melhor variedade para irrigada no sul de Minas, qual a melhor lâmina d'água para o sul de Minas e qual a melhor adubação para o sul de Minas. Ele tinha uma visão muito genérica, muito ampla. E a gente tinha uma receita de bolo que a gente fazia praticamente quase todas as fazendas. E agora, estando aqui dentro, você vê que cada fazenda é um bioma totalmente diferente, um clima diferente. Tudo. Essa propriedade, por exemplo, costumo falar que ela é assim, ela é uma bacia. Então, a adubação dela é diferente, eu tenho que parar o nitrogênio mais cedo, senão a bactéria me entra, ali mais tudo. Já a log aqui, ela já é assim. Eu já posso ir com adubo até mais, nitrogênio até mais, que eu não tenho problema nenhum de bactéria, nada nela. Vertente de sol, que atravessa nesse sentido essa propriedade. Então, a gente começa a ver que cada propriedade é A gente faz hoje recomendações por propriedade. Uma outra dúvida que eu tenho, vamos supor, essas plantio de mix, né, vamos dizer assim, talvez o conceito de agricultura regenerativa tenha trabalhado, como é que é a tua leitura disso aí? Qual que é o resultado que você está tendo em relação a isso? Olha, eu acredito que o resultado nisso a gente vai conseguir ver daqui 3, 4 anos, porque na verdade você está construindo uma estrutura para o solo. Porque não adianta a pessoa falar assim, eu plantei um mix, porque você tem outra coisa, tem que pensar muito bem, o mix é uma nova cultura. Ela tem que ser adubada, plantada com adubo, tem que ser adubação e cobertura, senão ela vai roubar do café. Tem pesquisas que mostram que chega a roubar até 90 pontos de ano, sabe disso? Então todo o mix nosso foi plantado com adubo, teve a cobertura nele, e aí já fizemos aqui nessa propriedade, já está toda, já fez o primeiro corte, nós plantamos aqui em outubro, então já fez a corte. Ontem mesmo um funcionário veio me falar que já começou a ver muita minhoca, muita coisa a mais nessas partes. Então, ou seja, nós vamos começar a ver realmente o resultado disso daqui 2, 3 anos, que o solo vai melhorando gradativamente. Outra vantagem do mix, que o mix ele sequestra carbono. Certo. Então ele entrou, por isso eu te falei que as nossas propriedades agora estão com crédito agora. Porque o mix ele tem um sequestro muito grande de carbono e aí começou a ficar positivo. Certo. Porque uma coisa que eu acho muito errado neles é falar que o café não sequestra carbono porque a lavoura está sendo avaliada, porque ele sequestra carbono também. Sim. Mas quando as empresas vêm fazer, não considera o café, que eu acho uma coisa muito errada. Considera as matas, considera tudo que você tem, mas o café, que para mim que o mais sequestra, eles não consideram na conta. Por que investir nisso aí, preocupar com isso aí? É uma pergunta interessante, porque você tem muitas coisas na cabeça que tem que priorizar. E por que priorizar isso aí, sendo que a gente está vendo que não é uma coisa a curto prazo de resultado? Como eu vim de empresa, e hoje você pega toda a indústria, empresas, todos hoje, o foco disso hoje é o cuidado com o meio ambiente e a preservação. E cada dia mais as crianças que estão vindo com consciência totalmente diferente. Então, se você não partir para um negócio desse, você vai estar em pouco tempo fora. Você vê agora a nova lei da União Europeia, de 2020 para cá, que a gente tirou uma árvore, mesmo que esteja dentro da legislação brasileira, que eu acho uma coisa errada, porque nós temos uma legislação local que autoriza eu tirar uma árvore esparsa, e eles não vão aceitar comercializar mais o café nosso.
Então isso em pouco tempo, eu acredito que essa juventude que está vindo hoje está dando mais valorização hoje para isso do que o produto em si. Então uma ideia nossa, quando eu vim para a cafeicultura, era de fazer alguma coisa diferente. Não ser, que eu precisava encher meu tempo. Quando eu larguei a empresa, era uma loucura, eu entrei em depressão, porque se eu fosse um cafeicultor normal, 3 adubação, 3 foliar ferrugem, um granulado, não tinha o que fazer. Então a ideia mesmo foi tentar buscar coisas novas, preencher o tempo. Por isso que esse tanto de pesquisa, esse tanto de coisa nova, pra gente ficar no dia a dia. Aí acabou ficando uma loucura também. Agora, tá, minha esposa esses dias falou, olha, não entendi que você vendeu a empresa, ficar mais tranquilo, não tô nem te vendo mais. A gente está vendo, né, que vivendo uma cafeicultura de forma muito intensa, né? E nessa intensidade toda, o que seria uma coisa você falar assim, putz, isso eu entrei numa furada, isso eu errei, isso eu não devia ter mexido com isso daí, e porque são poucos casos que vivem nessa intensidade, então, seja, lógico, a gente está visível o número de acertos. Mas fala alguns erros pra gente aí que... com essa procura intensa de estar sempre correndo atrás de coisas novas, a gente sempre cai muito no modismo. Tá? Um investimento alto que eu fiz, que o Brasil ainda não enxerga isso ainda, foi a importação de uma seletora. Ela é uma seletora de azeitona por cor, que a gente consegue selecionar o café pela cor dele. Isso. Então eu consigo, o que era a minha ideia no início? Pô, se lá na Colômbia eu tenho que arrancar grão por grão na mão para ter os melhores cafés, se eu tiver uma seletora, eu vou ter um café em grande escala. Conseguimos realmente, você ter um café em grande escala, tudo você tira só a essência do café, só o madurinho, só o vermelho, ou só o amarelo, o que você quiser você consegue tratar. Só que acontece, não existe um mercado hoje específico para esse café, essa cereja do bolo. E acabou que na hora que você pega, você tira a cereja do bolo, você criou mais 3 cafés, tirou um café 100% verde, você tem um boia, você criou 4 cafés. E aí acabou que o custo para você poder separar 4 cafés, terreiro separado, tratamento separado e tudo, como esse café não foi valorizado, na hora que eu pegava tudo não valeu a pena. Então é uma máquina muito cara, que ela está obsoleta hoje, ela é usada só para alguns lotes que a gente vai para concurso, e tipo de concurso, sempre poderia ter sido usada uma máquina que eu acho que é o futuro. A cafeicultura eu falo que é uma coisa muito dinâmica, porque é uma empresa de céu aberto, você não controla nada, é muito difícil. Quando nós começamos no 3º ano, tinha caído esse payback para 6 anos e meio, veio uma geada, voltou para 10 anos de novo, e agora com a colheita desse ano que vem, estamos postando em preços maiores, eu acredito que deve voltar para 8 anos essa propriedade aqui, que tem toda a estrutura que acaba sendo uma coisa muito cara hoje, essa estrutura do café. Muito bom. Danilo, eu queria agradecer muito, né, toda essa troca de experiência que você traz pra gente aqui, é muito importante toda essa vivência tua, poder passar para outros cafeicultores, porque essa visão que você tem é algo muito raro. Então é muito interessante. Podemos conversar o dia inteiro aqui, a gente vai conversando, que eu tenho certeza que tem muito conhecimento para poder aprender aqui com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou à disposição. Quando quiser, vem aqui tomar um café conosco aí. Vai ser um prazer recebê-lo. E agradecer a você que nos acompanhou até aqui. E ainda dá tempo, caso ainda não tenha sentado o dedo no like, aproveita. Aquele forte abraço e até o próximo Gustavo Ranó Café. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isto é Stoller.